Olha, a situação, conforme você viu aí nas imagens, é realmente muito triste. Eu estou nesse momento ao vivo aqui nos estúdios do programa SBT Comunidade, recebendo ele que chegou agora pela manhã lá de Campo Novo dos Parecis, o Coronel Abadio Cunha, adjunto de Proteção e Defesa Civil. Coronel, muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui comigo. Boa tarde a todos e com certeza a gente vai tentar esclarecer algumas situações referentes ao desastre que teve lá em Campo Novo. Olha, Coronel, eu dizia aqui que eu não me recordo de ter visto nesses últimos anos um município de Mato Grosso ser tomado pelas águas, como aconteceu lá em Campo Novo dos Parecis. Qual o real motivo dessa enchente que vimos lá? Na realidade é o fruto da ocupação desordenada, né? O planejamento, infelizmente, da ocupação do solo sem uma prévio estudo daquilo que pode ser feito e como deve ser feita a ocupação. O que teve lá foi uma permeabilização muito acelerada do solo, né? E Pode deixar aberto, viu, Alisson? Onde a água não podia escoar, não tem local suficiente para escoamento de toda a quantidade de chuva que caiu naquele local. Embora extrapolasse toda a previsão para o mês de fevereiro, foram mais de 300 milímetros de água, como já foi bem falado na reportagem, né? Galerias deveriam ser planejadas para esse tipo de quantidade de água, infelizmente não foram planejadas e não tinha para onde essa água escoar, então infelizmente ela não se drenou essa água. E aí mais de 3 mil pessoas realmente sofreram com essa quantidade de chuvas e essa incapacidade do solo de absorver. A cidade toda foi tomada pela água? Não, aproximadamente 10% da cidade foi tomada. É um bairro, ele não fica na região central, é um bairro periférico, né? Mas sensivelmente a cidade se sentiu abalada pelo que aconteceu lá. Já deu para se medir os estragos dessa situação? Todos os esforços de medição, né, contabilização disso está sendo feito, né? Nossos técnicos estão junto com os técnicos da Defesa Civil Municipal, lá do município. O prefeito Rafael nos atendeu muito bem. E também tivemos prejuízos na área rural também, que estão sendo contabilizados, o que dificulta mais ainda. Né? Tivemos plantações inteiras que inclusive foram tomadas pela água, né, onde a água chegou a mais de 1 metro. Em função da grande quantidade de chuvas. Perfeito. Nós estamos com o prefeito de Campo Novo dos Parecis na linha nesse momento, o prefeito Rafael Machado. Prefeito Rafael Machado, bom dia. Obrigado pela sua participação comigo ao vivo aqui no programa SBT Comunidade. Qual é a atual situação nesse momento aí no vosso município, prefeito? Bom dia, Agnello. Bom dia, amigos de Cuiabá. A situação de Campo Novo do Parecis, quero dizer que eu gostaria de estar falando de coisas boas, né, Agnello? Com certeza, e o seu município é um dos municípios mais importantes do estado de Mato Grosso? É um município com a 10ª arrecadação, né, de ICMS, ou seja, um município próspero, né, bastante uma referência no agronegócio, né, bastante comentado no meio do agro. Mas, enfim, a gente que assumiu esse mandato agora, no dia 1º de janeiro, foi surpreendido por essa situação aí, que eu posso chamar de, no mínimo, triste, né, meu irmão? Já havia uma previsão, prefeito Rafael, de que isso poderia vir a acontecer diante daquilo que, obviamente, o município já tinha conhecimento ou não? Agnello, quem conhece a região do Chapadão do Parecis sabe que aqui é uma região que permite uma agricultura moderna, né, com uso de máquinas, e isso devido à topografia, mas que para urbanismo, vamos dizer assim, ela tem essa carência, essa deficiência que é o destino das águas das chuvas, né? Então, esse chapadão que é tão bonito no visual, ele pro urbanista, pro arquiteto, pro engenheiro, é difícil dar destino para essas águas. Então, assim, dizer que não era previsto, eu estaria mentindo. As chuvas acontecem, elas são fortes, acontecem todos os anos, né? O que a gente percebeu dessa vez, nesse ano, é que realmente uma obra de pavimentação realizada aqui no bairro acabou agravando mais essa situação do destino das águas, pavimentação e drenagem, né? Então, assim, Agnello, eu não sei se eu consigo ser claro, mas é algo previsto, sim, previsível. O ser humano poderia prever essas ações da natureza
evitando com que a população sofresse tanto risco assim como foi. Bem, em outras palavras, prefeito, se bem eu entendi, o senhor está dizendo que uma obra feita de forma totalmente equivocada, mal planejada, colaborou, foi a responsável por esse alagamento nesta região aí do município de Campo Novo dos Parecis, é isto? É isso, a gente tem as chuvas fortes e nessa época do ano aí, mas foi depois dessa obra que represou, vamos dizer assim, não tendo destino para essas águas e alagando praticamente metade de um bairro que hoje abriga 15 mil habitantes. Eu estou aqui ao lado, falando com o senhor ao vivo e recebendo aqui ao vivo também o Coronel Abadio Cunha, que esteve com o senhor aí nesse final de semana, ele que chegou agora pela manhã aqui na capital, adjunto de Proteção e Defesa Civil. Ele estava me dizendo que em torno de 3 mil pessoas foram afetadas pelas águas, e o senhor já está falando aí no número de 15 mil. Esse já é o número final que vocês conseguiram, obviamente, detectar? Não, Agnello, eu preciso corrigir. 15 mil é a quantidade de habitantes do bairro. Certo. Isso eu quis dimensionar para dar a noção da quantidade de águas mesmo, do tamanho desse bairro e do destino dessa água toda. A área afetada, o coronel está com o dado correto, cerca de 3 mil pessoas, 740 a 800 casas. Perfeito. Qual é a atual situação agora aí do vosso município? As águas já baixaram, já dá para se ver verdadeiramente o tamanho dos estragos, dos prejuízos para esta comunidade? A gente teve essa ação rápida da Defesa Civil do nosso estado, assim como os bombeiros e também a Polícia Militar, e eu considero que a primeira ação, que é aquela de emergência, ou seja, abrigar essas pessoas que ficaram sem casa, sem roupas, colchões, enfim, esse primeiro momento foi atendido, né? E agora a situação é de tentar esgotar aquela lagoa, que aqui a gente chama de um piscinão, né? Que era para ser o destino das águas, mas não comporta. Então, agradeço... Pode soltar as imagens de lá. Então, com as imagens, agradeço a oportunidade para fazer essa referência aos voluntários, às empresas e aos fazendeiros aqui da região que doaram seu sistema de irrigação, né? Para que a gente consiga fazer um escoamento mais rápido daquele piscinão. Então, hoje, eu considero que a gente já está 1 metro, 1,5 metro, né? Abaixo do nível que estava ontem nesse horário. Prefeito. Isso faz com que, nesse momento, não tenha mais nenhuma casa alagada. Prefeito, o município decretou estado de calamidade pública? O município decretou um estado de emergência. Certo. Considerando, desculpa, o coronel está aí presente, pode corrigir, mas considerando justamente que as pessoas não perderam suas casas, elas têm para onde voltar, né? Não é aquele caso de tempestade onde a pessoa realmente não tem mais para onde ir. Sim. Né? Foi um caso de alagamento, claro que teve perdas materiais, com geladeira, colchão, sofá, eletrodoméstico de maneira geral, né? Além do transtorno familiar que eu posso dizer que gera, né? Para cada cidadão, mas enfim, foi decretado um estado de emergência. Perfeito. Coronel Abadio, o Estado esteve presente, o governador Pedro Taques esteve lá juntamente com o secretário das cidades, o deputado Wilson Santos, né? O que o Estado, nesse momento, já está fazendo, providenciando para ajudar o prefeito Rafael Machado e, juntamente com a população de Campo Novo dos Parecis, a passar por essa situação realmente muito triste. Bom, o Coronel Abadio está aqui comigo, prefeito. Pois não, Coronel Abadio. Só para completar, após a visita do governador ontem, já foi determinado a ida, essa semana ainda, quarta ou quinta-feira, de técnicos, engenheiros sanitaristas, engenheiros que vão sentar junto com os técnicos da Prefeitura Municipal
para a construção de uma solução para o problema. Qual seria a possibilidade de drenagem dessa água, né? E o governador colocou toda a Secretaria de Cidades à disposição da Prefeitura para construir e depois verificar a quantidade de dinheiro e a gente correr atrás do aporte financeiro para a concepção dessa obra. Já se calcula os prejuízos, falando em termos de valores, o que o Estado vai efetivamente ter que aportar aí ao município de Campo Novo dos Parecis? Não, infelizmente ainda não, né? Agora a gente está saindo da fase do socorro das pessoas, né? Do prejuízo humanitário, aquele prejuízo que foi casa a casa. E agora a obra propriamente estruturante, a gente vai depender do que os técnicos comecem a ver as possibilidades de como vai ser feita essa obra e realmente a gente vai ter um valor final após esse estudo. Prefeito Rafael Machado, agradecendo muito a sua participação comigo ao vivo. O que nesse momento o município de Campo Novo dos Parecis precisa, no que a população do estado de Mato Grosso pode nesse instante ajudar aí a estes queridos irmãos aí de Campo Novo dos Parecis? A gente foi bem atendido pela própria população de Campo Novo, pelas cidades vizinhas, e o coronel que esteve presente aqui no dia de ontem pôde constatar que para atender esse primeiro momento, que é um momento emergencial, eu considero que a gente já está suprido. Porém, o tempo aqui continua fechado, o anúncio de chuva para a semana existe, né? Além de ser um período chuvoso, ou seja, fevereiro, deve chover muito ainda. Então, eu não descarto o apoio de outros municípios e outras pessoas de coração bom que queiram auxiliar e abraçar Campo Novo do Parecis, mas que, por enquanto, eu peço assim, que administrem nos seus locais mesmo essas arrecadação e doações de voluntários, para que não acabem gerando uma demanda maior aqui, sendo que a nossa equipe está mais voltada para atender as pessoas desalojadas. Perfeito. Não sei se conseguiu me entender, mas daqui a pouco eu tenho que montar uma equipe maior para atender as doações. Nesse momento, então, assim, nesse momento, as ajudas que vocês já receberam é o suficiente para atender as necessidades aí da população. E o temor é, obviamente, chegar aí um acúmulo de ajudas e depois não ter como dar um destino para isso daí e acabar se perdendo. É essa a sua preocupação, né, prefeito? É mais que isso, a gente tem limite de time, de equipe mesmo para atender. Perfeito. Então a minha equipe que atende a população tem que ser maior do que a equipe que atende o recebimento de doações. Então eu estou pedindo aos municípios vizinhos que guardem nos seus depósitos essas doações, porque se o tempo continuar fechado e voltar a chover, nós vamos precisar sim dessas doações, dessas pessoas boas que querem ajudar o nosso município. Perfeito. Prefeito Rafael Machado, muito obrigado pela sua participação. Quero muito recebê-lo ao vivo aqui no programa. Eu peço ao senhor que tão logo venha para a capital, que o senhor possa disponibilizar um tempo para estar conosco aqui, para falarmos aí do vosso município, não só dessa situação de grande preocupação que vocês vivem hoje, mas também das coisas boas que esse município oferece para o estado de Mato Grosso, para o Brasil e para o mundo também. Muito obrigado, viu, prefeito? Que Deus abençoe o senhor. Amém, muito obrigado. Desse tipo de apoio que Campo Novo precisa agora, energia positiva e que tudo vai dar certo. Muito obrigado, um abraço, coronel, e agradeço o pronto atendimento do nosso governo do estado. Um grande abraço ao senhor e a todos os seus munícipes aí também. Que Deus abençoe a todos. Bem, nós conversamos aí ao vivo com o prefeito e ele deixou claro o bom trabalho que foi prestado pela Defesa Civil, pelo estado de Mato Grosso, dando todo o aporte necessário, toda a cobertura, todo o apoio para que a situação não chegasse a ficar pior do que nós vimos aí nas imagens, né, coronel? Nós prontamente colocamos nossa equipe em menos de 8 horas em Campo Novo, assim que nós ficamos sabendo do ocorrido, né? 8 horas, porque nós estamos a mais de 450 quilômetros aqui da capital até chegar lá, temos que montar uma estrutura, foi no final de semana.
Mas nós realmente nos surpreendemos com a capacidade do próprio município de se organizar, né? Eles fizeram um sistema de coleta, de doações, fizeram um sistema de separação. Quando nós chegamos lá, simplesmente fizemos ajustes e orientação técnica sobre os procedimentos a serem tomados. Essa questão da decretação de situação de emergência, como você muito bem falou, ela passa por levantamento de dados oficiais que estão sendo feitos pelo prefeito para que ele realmente possa assinar um documento com legalidade, para que não seja um documento vazio. Então tudo isso está sendo feito por assessoria dos nossos técnicos. Continuam com uma equipe lá, nós estamos com mais de 5 pessoas da Defesa Civil no município, fazendo a parte operacional e a parte administrativa. Temos mais 5 bombeiros fazendo a parte de vistoria de casa a casa, para ver se realmente houve a questão o risco de desabamento ou não. Algumas casas realmente elas se sentiram fragilizadas após a quantidade de água que adentrou, fragilizou essas paredes, apareceram trincaduras, rachaduras, então tudo isso está sendo verificado pelos bombeiros. Mas a solidariedade humana do povo mato-grossense foi muito perceptível nesse caso, né? Foi rápida, né? Foi muito rápido, aqui de Cuiabá também, vários municípios se mobilizaram. Como o prefeito falou, a gente pede agora que as pessoas aguardem um pouco, se a gente precisar, a gente vai fazer um novo chamamento de doações, né? Outros municípios também podem passar por esse problema, então a gente também não descartamos nenhum tipo de apoio, mas para Campo Novo a situação se encontra sob controle, né? Perfeito. Bem, ele deixou evidente que o tempo ainda ali na região é ruim, promete uma quantidade maior de chuvas e a situação ela pode, sim, não está descartada, ela pode sim vir a piorar. Como eu falei, choveram mais de 300 milímetros em 3 dias e como ele falou, o histórico da região é de grande quantidade de chuvas. Mas nós já estamos com bairros cheios em Rondonópolis, eu estou com bairros cheios em Barra do Garças, quer dizer, nós estamos com vários municípios do estado, né, sofrendo com a questão da chuva. Qual é a situação aqui do nosso município, da população ribeirinha? Eu falo aí de Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, esta região. O Rio Cuiabá está com as águas cheias, mas ainda está sob controle, né? É uma situação ainda de rotina, o que se encontra hoje na nossa região, né? Mas também sob monitoramento da Defesa Civil, né? Então o que a gente pede aos prefeitos municipais, à população, que se porventura perceberem que as águas começam a subir muito além daquela possibilidade de elas se deslocarem por meios próprios, que realmente façam o pedido de ajuda, que nós prontamente estaremos lá para ajudá-los. Há uma previsão aqui na Baixada Cuiabana de alagamento? Não, nesse momento não, né? Há previsão sim de fortes chuvas, né, de manutenção das chuvas ainda até o final do mês de fevereiro, né? Então assim, a incidência de chuvas ainda é muito grande, mas a quantidade de chuvas, a quantidade de tempestades eventuais, isso a gente ainda não tem um mecanismo propriamente de fiscalização ou de monitoramento desse processo. Mas assim, estamos sob alerta, todo o estado de Mato Grosso até o final do mês. Perfeito, conversamos nessa manhã, já tarde também, com o Coronel Abadio Cunha, ele que é o adjunto da proteção e Defesa Civil aqui do estado de Mato Grosso, lotado na CECID, Secretaria de Estado das Cidades. Coronel, obrigado pela sua participação, né, pelo trabalho que vocês desenvolveram e isso, de certa forma, nos deixa tranquilo em saber que a Defesa Civil está preparada para atuar, mesmo em casos de emergência como esse. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui, né, para a gente tranquilizar a população e realmente pedir que ela realmente fique atenta, né, para que não aconteça como em Campo Novo, aconteceu de madrugada lá, que os prejuízos foram oriundos realmente de uma forte chuva, então a população também ela pode fazer um pouquinho, subir um pouco os seus móveis, né? Se for o caso, se tiver uma dúvida, ir para um local mais seguro, uma casa de parente. Tem muitas pessoas que moram em área de risco, infelizmente, no nosso estado. Então, se perceberem que as chuvas se avolumam muito nos seus municípios, que as pessoas também possam se ajudar um pouquinho, porque o prejuízo realmente é muito grande. Fica muito triste você, uma família, perder um colchão, perder um sofá. Perder aquilo que adquiriram com o suor, do esforço, do trabalho de uma vida toda, né? Agora ficou claro aí na fala do prefeito Rafael Machado que o que não faz uma obra mal feita, mal dimensionada, mal planejada, de forma irresponsável, né? Nós temos aí um exemplo claro aqui em Cuiabá, que é o viaduto da Fernando Correia da Costa e outras obras também. Basta chover, é um transtorno enorme, uma situação que acaba causando prejuízo para muita gente. Obrigado, viu? Um grande abraço, Coronel Cunha, que Deus o abençoe também ao senhor e a todos que estão lotados aí na Defesa Civil aqui do estado. Muito obrigado, viu?